Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre lendas. Vocês provavelmente já são familiarizados com este gênero textual, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ler textos dos mais variados gêneros. Quando nós falamos em gênero textual dentro da língua portuguesa, dentro da literatura, inserido nesse contexto, a gente está se referindo que os textos têm determinadas características, determinados elementos composicionais que constituem o texto para que nós possamos considerá-lo como sendo uma lenda, um conto, uma fábula, uma crônica, um romance e etc. Temos aí os mais variados gêneros textuais. Nessa aula, vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento sobre as lendas. Vamos conhecer uma lenda africana, né? Vocês já devem saber que os professores de todas as disciplinas precisam contemplar no planejamento das aulas aspectos da cultura afro-brasileira, né? Isso por conta da lei que determina que nós temos que trabalhar os temas transversais dentro da nossa disciplina. Então, na nossa disciplina de língua portuguesa, nós selecionamos aqui uma lenda bem interessante para a gente aprender um pouquinho da cultura afro-brasileira. Parabenizo vocês por estarem aí assistindo as nossas videoaulas e vamos aqui comigo ver quais são os nossos objetivos, que consistem em fazer a leitura e a interpretação de uma lenda, relacionar causa e consequência entre partes e elementos do texto e reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação. Então, para início de conversa, temos uma questão engajadora aqui. Você sabe como as lendas eram transmitidas antes da popularização da escrita? Já pararam para pensar como que as gerações conheciam as lendas, as histórias, as narrativas populares que iam sendo transmitidas de avô para pai, de pai para filho e assim sucessivamente? Vejam, as lendas eram transmitidas de maneira oral, por meio da fala, né, da oralidade, dos mais velhos para os mais jovens, como uma forma de passar adiante valores morais e ensinamentos. Vamos ler uma lenda? O adivinho escolhe sua esposa entre 3 pretendentes. No país dos príncipes do destino havia um adivinho de nome Orunmilá. Era um sábio culto e respeitado e tinha aprendido todas as histórias dos Odus, dos quais era um funcionário exemplar. Orunmilá vivia sozinho e queria se casar, pois precisava urgentemente de uma mulher que lhe fizesse companhia. Ele foi então apresentado a 3 belas pretendentes. Eram 3 irmãs, Riqueza, Discórdia e Paciência. Orunmilá deveria escolher uma delas para a esposa. Perguntou às pretendentes quais eram suas boas qualidades. Vejam que aqui nesse texto nós temos o uso dos colchetes e dentro desses colchetes as reticências, que são aqueles 3 pontinhos, né? Para que serve o uso dos colchetes e das reticências dentro de um texto? Para informar ao leitor que uma parte do texto foi omitida, foi subtraída dali, né? Então temos um trecho aqui que não está presente nesse slide, né? Fizemos isso para dar conta de atender aos objetivos dessa aula. E também nós temos aqui uma explicação com relação à palavra Odu, que se refere à espécie de signo que rege o nascimento de cada pessoa. Olha que interessante. Continuando a leitura. Eu tenho tudo o que desejo ter, disse Riqueza. Eu tenho tudo o que os outros querem ter, falou Discórdia. Eu tenho tudo o que posso ter, confessou Paciência. O primeiro impulso de Orunmilá foi casar-se com Riqueza, pois quem tem riqueza tem tudo, pensou ele. Quando estava para anunciar a decisão, foi procurado em sua casa por um mendigo, que dizia precisar de seus favores de adivinho. Ele recebeu o pobre homem e imediatamente o reconheceu. Era nada mais, nada menos que um grande milionário que contou ter perdido todos os seus bens por causa de má sorte. Agora vamos então começar pensando aqui na nossa primeira atividade para aquecer essa aula.
Vejam que nós temos aqui 3 citações, né? Temos o fragmento do texto no qual se apresenta a fala direta, o discurso direto das personagens, né? E essa fala está mencionada para nós entre aspas. Então, a utilização das aspas serve para ilustrar uma citação, nesse caso, o discurso direto, a fala direta da personagem. Então, temos aquele fragmento retomado ali na frase da riqueza, né? Eu tenho tudo o que desejo ter, disse Riqueza. Eu tenho tudo o que os outros querem ter, falou Discórdia. Eu tenho tudo o que posso ter, confessou Paciência. Que relação há entre discórdia e sua maior qualidade? Seu nome é apropriado à sua personalidade? Explique. É interessante, antes de vocês começarem a elaborar a resposta dessa questão, pensar, por exemplo, no porquê que as palavras ali, discórdia, paciência e riqueza, foram escritas com letra maiúscula, né? Então, isso não é difícil de responder, né? Vocês já devem estar pensando, ora, professora, estão escritas com letras maiúsculas porque se trata de substantivo próprio, né? Então, quando eu tenho o nome de personagem e esse nome se refere a uma pessoa, eu vou fazer o nome dessa personagem, que é uma criação fictícia, em letra maiúscula, né? Por quê? Porque é um substantivo próprio, né? Agora sim vocês vão pensar aí em como elaborar a resposta para a nossa atividade.
Retomando então, pessoal, observem aqui que, segundo a personagem, sua maior qualidade é ter o que os outros querem ter. Ao obter bens almejados por outras pessoas, a personagem desperta a discórdia na sua relação com os outros. Portanto, esse nome combina com sua personalidade, né? Então, nós temos um nome que faz referência a algumas personalidades aqui, algumas características dos personagens. Cada nome traz aí uma situação de analogia com a personalidade desse personagem. Nesse caso, a discórdia, né? Ela faz jus ao nome, a gente poderia afirmar isso, né? E vamos aqui continuar a leitura. Orunmila resolveu rever sua escolha. A riqueza vem, mas a riqueza vai, pensou ele. Restava escolher então entre as duas outras irmãs, discórdia ou paciência? Paciência ou discórdia? Estava quase decidido por discórdia, que das três era a mais popular, quando foi chamado ao palácio do rei para ser testemunha num julgamento de dois amigos seus, que lançavam farpas um contra o outro, acusando-se das maiores baixezas. E quem estava lá, incentivando a briga, jogando amigo contra amigo? Discórdia. Orunmila voltou para casa decepcionado, mas convencido de que não ter tomado nenhuma decisão apressada tinha sido a melhor coisa. Pois quem tem paciência tem tudo, disse Orunmila, e se casou com paciência. Né? Então, nós temos aqui um texto, né, que está publicado aqui no livro Os Príncipes do Destino, Histórias da Mitologia Afro-Brasileira, de Reginaldo Prandi. Né? Então, esse autor, ele é um professor e pesquisador em ciências sociais na Universidade de São Paulo, na USP, é autor de mais de 30 livros, incluindo obras de sociologia, ficção policial, literatura infanto-juvenil e mitologia, e entre elas o livro Os Príncipes do Destino, Histórias da Mitologia Afro-Brasileira. Né? Então fica a sugestão de leitura desse livro. Esse livro ele traz para nós uma rica possibilidade de enriquecermos o nosso repertório cultural, né? A partir do momento que a gente passa a conhecer os valores da cultura afro-brasileira que estão disseminados e expressos nessa obra. Claro que temos tantas outras que também nos trazem essa possibilidade, né? Então trouxe essa como referência, fica a dica para vocês de leitura. E vamos para a nossa segunda atividade. Então temos mais um fragmento que diz assim: restava escolher então entre as duas outras irmãs, discórdia ou paciência? Paciência ou discórdia? Os pontos de interrogação foram usados para reforçar uma situação vivida pelo adivinho nesse momento da história. Que situação é essa? Então temos aqui mais uma pergunta para vocês treinarem a proficiência na língua escrita.
Então vamos verificar aqui como que ficou uma sugestão, né, de resposta. Os pontos de interrogação expressam a dúvida de Orunmila, que nesse trecho da história precisava escolher entre as irmãs discórdia e paciência, né? Então as dúvidas são expressas utilizando-se aí como pontuação o ponto de interrogação, ele que indaga, né? E para nossa terceira atividade, eu vou deixar esse fragmento para vocês lerem e responderem. O que levou o personagem a se casar com paciência? Por que ele tomou essa decisão? Expliquem. Então vamos verificar aqui, né? A gente pode afirmar que ele se convenceu de que não tomar uma atitude apressada foi a melhor decisão e quem tem paciência
Tem tudo. Ele considerou pela sua sabedoria que se casar com paciência seria a melhor escolha, né? Vejam aqui que foram utilizadas as aspas para marcar um discurso direto, nesse caso, do pensamento do personagem, né? Quem tem paciência tem tudo. E aí isso também explica o porquê da escolha dele, certo? Então, para a gente refletir, qual ensinamento foi transmitido na lenda? O adivinho escolhe sua esposa entre 3 pretendentes? Né? Que ensinamento moral fica para nós, leitores, com relação a essa escolha do nosso personagem principal? Né? Então, temos aqui, né, um ensinamento moral implícito e explícito quando a gente para refletir nessa lenda. Então, a lenda procura transmitir o valor da paciência no momento da tomada de decisão ou quando precisamos esperar por algo. Ela trata da importância de sermos gratos pelos que temos, sem sentir inveja de outras pessoas, né? Então, ele não escolheu nem a discórdia e nem a riqueza, né? Escolheu a paciência, né? Que acaba gerando a possibilidade da pessoa talvez se sentir mais confortável diante da existência humana, né? Então, o que nós estudamos nessa aula, né? Nós lemos uma lenda, relacionamos causa e consequência entre as partes e elementos do texto e reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação, né? Analisamos um pouquinho ali, né, do uso dos colchetes e das reticências na estrutura interna do texto que demonstram que uma parte, um fragmento do texto foi omitido. E também estudamos a importância do ponto de interrogação, né, para expressar dúvida, né, quando estamos indagando, questionando sobre determinadas situações, certo? Então, nesse vídeo nós falamos sobre lenda, aprendemos um pouco da cultura afro-brasileira, espero que vocês tenham gostado e até breve.